Muito boa noite a todos. Bem-vindos, nossos amigos do YouTube também, que assistem os nossos estudos. Muito obrigada. Estejam sempre conosco. Compartilhem, por favor, mandem sugestões, mandem dúvidas, tá? Nós estamos extremamente abertos a todas as críticas que nos ajudarão a melhorar cada dia mais esse estudo, tá bom? Então, dando continuidade ao estudo do livro dos médiuns, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 17 e 18, que fala das contradições e mistificações e do charlatanismo e do embuste. Tá, só pelo tópico, né, gente? Só pelo tema. Vocês já vão ter a consciência que esses dois capítulos, que nós estamos chegando bem ao finalzinho do livro dos médiuns, né? Esses dois, eles vão repetir muito tudo que nós vimos nos capítulos anteriores a estes, tá bom? Então, eu vou tentar não ser repetitiva, embora eu não tenha outra opção. O capítulo realmente ele é bem repetitivo de capítulos anteriores, e então eu vou tentar ser o mais didática possível, mas vou ter que fazer repetições, porque eles fazem parte deste capítulo. Espera aí, gente, um minutinho só, por favor. Bom, quando começaram a produzir os estranhos fenômenos do espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida, quanto à realidade deles e, mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Então, gente, quando se começou a produzir, ele está falando das mesas girantes, né? Mas quando se começaram a produzir os fenômenos que deram essa origem, que deram todo o interesse ao Kardec para que ele estudasse com muito afinco e produzisse as nossas obras maravilhosas, que deu origem ao espiritismo, tinha muita dúvida, né? As pessoas não acreditavam muito no que estava acontecendo, tanto no que o que estava acontecendo, como o que dava origem a esses acontecimentos, né? Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou ao seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Então, os fenômenos, eles eram, como o próprio Kardec diz aí, né, irrecusáveis, não tinha como você não acreditar, né? Porque não tinha como a ciência física explicar aqueles fenômenos. E vocês vão ver aí que essa parte eu tirei do capítulo 4, capítulo 4 do Livro dos Médiuns, mesmo porque ele cita, durante esse capítulo 17 e 18, ele cita, nós já falamos nisso neste capítulo, nós falamos nisso neste capítulo. Essa foi uma aula dada, eu fui dar uma procuradinha, foi a Fernanda que fez essa aula, tá bom? Desse capítulo. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. Quer dizer, para você entender, para você compreender do que as pessoas duvidavam, quais eram os problemas, ou até os nossos mesmos, tem que ter estudado, né? Senão você não consegue ter essa compreensão.
À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Durante todos os capítulos, né, gente? A gente conversou sobre isso, que os espíritos os espíritos desencarnados, todos somos espíritos, eles são diferentes, igual a gente. Tem pessoas que são mais sorridentes, tem pessoas que são mais sisudas, tem pessoas que são mais compreensivas, tem pessoas que são mais egoístas, tem pessoas de todas as formas aqui no planeta Terra. Da mesma forma, no plano espiritual, nós temos todos os tipos de espíritos, nós até estudamos as ordens, mas sem se ater a nenhum tipo de ordem, os espíritos são diferentes, né? Podendo manifestar os espíritos de todas as categorias. Resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber, que lhes seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. Então, gente, o que ele está falando a gente não pode se esquecer que os espíritos são diferentes, né? Também no plano espiritual. E isso é importante a gente ter em mente para ir para frente nas outros tópicos que ele vai falar, que ele vai conversar com a gente adiante, tá bom? Bom, então a gente vai começar a falar das contradições. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, se contradizem. Lembrando, gente, que tudo isso que o Kardec fala, ele está falando dentro do contexto da época dos 1830 e pouco que ele publicou esse livro, quando foram os fenômenos, quando eles começaram a ser estudados, né? E que cada um interpreta a sua maneira, né? E vários tipos de espíritos vão estar se manifestando, então, muitas vezes, parecem contradições. E essas contradições, elas são ou dos homens ou dos espíritos, tá bom? As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas. A gente falou muito sobre isso nos capítulos anteriores. No princípio, quando as observações eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões cujos 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Lá no comecinho, quando eles começaram a estudar o espiritismo, os fenômenos, né, que aconteciam, obviamente, nem todas as pessoas concordavam como acontecia aquilo, de que forma, quem era o espírito ou se não eram espíritos. Existia uma divergência de opinião que, segundo Kardec, conforme os estudos sérios, sistemáticos que foram feitos, foram sendo expostos, né, a maior parte dessas opiniões divergentes acabaram desaparecendo, tá bom? As contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. A gente conversou bastante, né, que como os espíritos são diferentes, tem espíritos enganadores que resolvem dar uma comunicação como se fosse um pseudo-sábio, né, querendo impor alguma ideia de forma errada. Da mesma forma que existem os espíritos benevolentes que estão presentes nas nossas reuniões para nos ensinar, para nos ajudar
a compreender esses fenômenos e seguir em frente. De que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? É até uma resposta. Essa resposta eu fiquei até na dúvida se eu ia colocar ou não ia, né? Mas eu acabei colocando, ela é meio longa, eu vou ler, mas já vou dar uma prévia dela, né, amor? Que ele vai falar que quando a gente tem descobertas no plano físico, a gente acaba acreditando nas fontes mais confiáveis, mais que tem uma moral melhor, que tem um conhecimento maior. E da mesma forma é assim no espiritismo. Então não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Do mesmo modo, se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos há que a ultrapassaram, e estes nos podem dar ensinamentos que em vão buscaremos com os homens mais instruídos. De distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se, e fazer essa distinção é o a que conduz ao espiritismo. Então, é a gente que tem que aprender a fazer a distinção do que é o certo e o que é o errado, o que serve para a nossa vida e o que não serve. Como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? Ele está falando assim, ele estava perguntando assim para os espíritos. Eu acho que eu não coloquei, mas foi o espírito da verdade que respondeu a essas perguntas de Kardec, tá? Eu acho que eu não lembro de ter posto isso nos slides. Gente, tem espíritos que dão, né? Que eles usam um linguajar diferente aqui e no outro centro, né? No caso deles, não era centro, né, gente? Eles faziam reuniões em casa ainda, né? Então, mas vamos pôr no nosso atualidade, é como se o mesmo espírito falasse num centro de uma forma e no outro de outra forma, tá? E aí ele está falando sobre o mesmo assunto. Isso é contraditório, porque acaba aparecendo, dando margem a uma interpretação diferente. Aí a resposta foi: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Então, o espírito superior, se ele for na reunião da Sandra e falar que essa florzinha, que belezinha, é cor-de-rosa, ele não vai na reunião da Dora e vai falar que essa flor é verde. Não vai, porque o espírito superior, ele não se contradiz, tá? De forma alguma. O que pode, entretanto, né, diferir é de acordo com as pessoas nos lugares. Ele está falando o seguinte: na reunião da Sandra, o pessoal é menos esclarecido. O médium não tem uma fonte, a gente estudou isso, né? Que o espírito possa se utilizar para explicar tudo o que ele precisa, ou até as pessoas que estão naquela reunião, elas não estão prontas, elas não conseguem compreender daquela forma o ensinamento. De que forma? Da mesma forma que foi na reunião da Dora. Você gostou dessa, hein, Dora? Na reunião da Dora, as pessoas são mais evoluídas, né? As pessoas são mais moralmente elevadas, então o espírito vai se comunicar de outra forma. Ó, me deve uma ideia, Dora. Contradição, às vezes, é apenas aparente. É o que eu acabei de falar. Parece contraditório,
mas não é contraditório. É que, de acordo com a diferença entre um e outro, de pessoas e lugares, a linguagem ou até a forma com que se fala é diferente e a forma com que as pessoas interpretam, às vezes, é diferente, tá? Essa contradição está mais nas palavras do que nas ideias. Então, ele está querendo dizer que apenas o linguajar seria diferente no caso de um espírito superior estar se comunicando ou dando algum ensinamento em dois lugares diferentes. O mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam. Acabei de falar isso. Depende do grau de evolução daquelas pessoas, ele vai responder de uma forma, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados, tá? Isso a gente tem um exemplo clássico, né? Básico. Jesus, né, gente? Jesus não falou tudo pra gente assim, preto no preto, branco no branco, né? Ele não falou. Ele falou através de parábolas, os ensinamentos dele eram dirigidos para aquela época, a gente interpreta até hoje, para a nossa época, né? Porque é atemporal, mas ele não poderia chegar lá naquela época e falar, olha, gente, vocês vão reencarnar, vai dar tudo certo, vocês estão evoluindo. Ninguém ia acreditar nele, né? Porque as pessoas ainda não estavam preparadas para aquele ensinamento, tá bom? Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes, tá? E vamos voltar na repetição de Kardec. Todos os capítulos, gente, eu não me lembro, eu acho que de nenhum capítulo, não consigo me lembrar de nenhum capítulo que o Kardec não coloca que a melhor forma da gente se proteger, de a gente se conectar com a espiritualidade amiga superior é através do estudo, é através da observação e experiência, ele fala também, mas o estudo, a gente estudando, a gente sempre vai estar apto a conseguir diferenciar o que for necessário. Falando das mistificações, né? Ele pergunta: as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservar deles? Tá, então ele está falando o seguinte, gente, tem gente que engana, tem gente que mistifica, tem gente que se faz passar por outra pessoa, né? E isso é muito desagradável, né? Porque vem aqui na minha reunião um espírito e fala assim, eu sou Francisco de Assis. Sou Francisco de Assis, eu adoro o seu gatinho, eu adoro todos os animais, eu sou maravilhoso, você é maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí eu descobri que não era ele. Pô, coisa chata, né? Achei muito chato isso, né? Então ele fala assim, como que a gente faz para se preservar desses espíritos mistificadores, né? Não pedirdes resposta. Não pedirdes ao espiritismo, senão o que eles vos possa dar. Foi um tapão na nossa orelha, para variar, eu não sei vocês, mas eu me senti assim, toque, toque, toque. Quase que todos os capítulos desse livro, né? Ele sempre dá uma durinha na gente, fala assim, o que você quer, né? O que você está querendo, né? Tudo muito fácil a gente quer, né, gente? Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Então, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Então tá, gente, se eu não perguntar o número da loteria que vai dar na Mega Sena daqui a uma semana, entendeu? Eu não vou ser enganada.
Se eu perguntar, amigo, o que eu preciso fazer para me melhorar? O que eu preciso fazer para ajudar as pessoas? Né? É diferente, porque o objetivo do espiritismo é o melhoramento moral das pessoas. E se a gente tiver isso em mente, né, a gente vai sempre estar bem amparado. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo. Falei, gente, não adianta perguntar os números da Mega Sena para os espíritos, que eles não vão nos contar. E se algum contar, ele vai estar mistificando e provavelmente vai dar todos os números errados, vai morrer de rir na nossa cara, né? Mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então, o papel dos espíritos não é ajudar a gente nas coisas materiais, né? É ajudar a gente a evoluir para estarmos realizando a nossa reforma íntima todos os dias. Aí, começando o capítulo 18, falei para vocês que ia ser bem rapidinho, nem sei que horas são, gente, que horas são? 7h56. Olha, gente, hoje 8 horas nós vamos terminar essa aula. Nossa, 4 minutos. 2.0. Ó, capítulo 18. Vamos falar sobre charlatanismo. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. Tem alguém chegando no final da aula, gente. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isso é tão racional que inútil for insistir mais sobre esse ponto. Bom, gente, a mediunidade, a gente discutiu ao longo de todo esse livro, que ela nos é concedida para que a gente faça o bem, para que a gente evolua, né? E que os espíritos se utilizem dela para que eles possam ajudar o próximo, ajudar a todos nós na evolução. No caso, na época do Kardec, era mais ensinamento, né? As reuniões eram mais reuniões para que eles perguntassem, aprendessem e se expusessem mais o que a gente precisava aprender. Hoje, a gente tem reuniões mediúnicas de diversas formas, mas a maior parte das reuniões são reuniões para a gente também ajudar os nossos irmãozinhos, os nossos companheiros que ainda estão sofrendo no plano espiritual, né? Então, a maior parte das reuniões são nesse sentido hoje também, um sentido de caridade da espiritualidade para ajudar esses espíritos que ainda não estão conseguindo. O que foi que você está olhando? É meu gatinho que elas estão falando, viu, gente? Que resolveu assistir a aula também hoje. Tá bom? E o que mais que eu poderia falar daqui? E realmente, né? O egoísmo é a chaga da sociedade, né, gente? A gente tem que tentar combater em nós, porque nós ainda temos as raizinhas desses defeitos que um dia, com a graça de Deus, tiraremos da nossa mente, do nosso... Fugiu a palavra, tá bom? E assim continuaremos. Concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura
A excelência das comunicações inteligentes priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Gente, vocês estão percebendo como ele realmente está recapitulando tudo que a gente falou quando a gente falou dos tipos de mediunidade, quando nós falamos dos tipos dos espíritos, os espíritos sofredores, os espíritos enganadores, os tipos de comunicações, nós conversamos. Então, tudo isso tem a ver com o que ele está falando, né? Que o desinteresse é a maior garantia. Se a gente estiver fazendo um trabalho sério, desinteressado, com certeza a gente vai estar assistido pelos bons espíritos e estaremos bloqueando que os maus espíritos se utilizem dessas nossas reuniões para atrapalhar ou para enganar ou para fazer alguma coisa errada, tá? Cumpre não olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para a nossa instrução. Então, ele fala o seguinte, gente, todo tipo de comunicação que nós temos, tá? Qualquer tipo de comunicação que nós temos, Deus só permite que elas ocorram para o nosso aprendizado, tá bom? Fraudes. A fraude sempre visa a um fim, a um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em se enganar. Bom, gente, a gente conversou muito em outras oportunidades a respeito da cobrança da mediunidade, né? E o quanto isso é errado, porque a mediunidade ela nos é dada para a gente auxiliar, para a gente se desenvolver espiritualmente, e não para a gente ganhar, né? Tinha até casos que as pessoas falavam, mas eu me dedico totalmente à mediunidade, eu preciso comer. Não, gente, não é assim, né? Você vai no seu trabalho físico e se dedica na mediunidade nos horários que você não estiver no seu trabalho físico, porque a mediunidade, ela não pode ser um ganho material, porque ela vai atrair espíritos que não estão interessados na nossa evolução espiritual, tá bom? É o que ele falou, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse a enganar, tá bom? Por isso foi que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. A fraude se insinua por toda parte, e sabemos que com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. Está falando que é muito fácil fraudar, né? Qualquer tipo de mediunidade a gente consegue fraudar, né? Imitar o certo. Só os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas, tá? Há comunicações estão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. Então, as comprovações que existem da mediunidade, né? Existem diversas, inúmeras, milhares, milhões de comunicações que você sabe que aquele médium não tinha como saber aquilo, não tinha aquele conhecimento, e por isso a gente acaba comprovando que foi dita por outra pessoa e não por aquela pessoa. Meu último slide, falei que eu ia acabar cedíssimo. Em resumo, repetimos. A melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material.
Gente, em resumo, repetindo, a melhor forma de se trabalhar para Jesus é a gente cuidando da nossa evolução moral, tá? E não cobrando, não tendo trocas materiais por aquele trabalho, tá bom? A melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuem, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não as dispõem, ou seja, poderia fraudar, o médium poderia fraudar uma comunicação se ele estivesse recebendo, vai uma pessoa lá e fala assim, eu quero falar com meu marido. Eu quero falar com meu marido, eu quero falar com meu marido que morreu, eu quero falar. Tô te pagando a consulta para que eu fale com o meu marido. O que esse médium pode fazer? Ele recebeu. Se o marido não aparece, ele vai fazer o quê? Se ele não for uma pessoa que está trabalhando a sua evolução moral, ele pode fraudar, ele pode fingir, ele pode, né? E a gente já ouviu falar de vários casos de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Mas onde não há interesse, onde as pessoas estão unidas por amor, onde as pessoas estão tentando se melhorar acima de tudo, os bons espíritos sempre estarão ali presentes. Mesmo porque a gente não tem que estar nas reuniões para proveito próprio, nem material, nem nenhum de um outro tipo, né? A gente tem que apenas no interesse da nossa evolução espiritual, tá bom? Gente, os 2 capítulos inteirinho realmente estão resumidos e falavam exatamente sobre essas coisas, que eu nem entrei em detalhes demais, porque realmente a gente falou muito, muito sobre a mediunidade, o tipo de médium, o tipo de comunicação, as fraudes, tudo isso a gente conversou bastante durante o decorrer do nosso estudo. Hoje eu vou deixar todo mundo embora mais cedo para casa, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que o Kardec queria falar nesses capítulos. Outra coisa, eu vou abrir já, tá? Para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, se ficou qualquer dúvida, tá? Eu vou estar à inteira disposição. Agradeço a todos os nossos amigos que assistiram essa aula no YouTube e não se esqueçam de dar um like na apresentação, compartilhar com seus amigos e familiares, né? E seguir o nosso canal. Ativa o sininho para os nossos lembretes, para você ficar sabendo toda vez que a gente tiver um vídeo ao vivo no nosso canal. Muito obrigada a todos, uma boa noite.